Bora chegando, pessoal. Hoje nós vamos conversar bastante sobre alimentação infantil. Nossa convidada já chegou, já está por aqui. A nossa live ela faz parte da programação da sexta semana do Bebê do Recife. É uma semana em que a cidade do Recife, a Bruninha já chegou. E É, aí, e aí, Bruna, tudo hoje bom? vamos conversar com tudo bom. Vamos conversar com a nutricionista Bruna Franco. Nessa live aqui sobre alimentação, como manter a alimentação saudável das crianças nessa quarentena, né? É, Só lembrando que, como eu estava falando antes, a live de hoje faz parte da Semana do Bebê do Recife, é a sexta edição, a segunda edição que o projeto Só Sendo Pai faz parte dessa programação. Ano passado eu estava junto com o Bruno também lá no Parque Santana, conversando com Saudade mães e de sair pais. pra rua. Pois é, de curtir um parque, né? Levar as crianças para correrem. É, e, e esse ano, todos os eventos são virtuais da Semana do Bebê, começando hoje. O Só Sendo Pai vai participar com uma live a cada semana, aliás, a cada dia da semana, né? Hoje às 14 horas, nos outros dias a partir das 17 horas, e também somos convidados de uma roda de conversa que vai rolar na quinta-feira à noite, às 20 horas também, no caso aí, sobre paternidade e o puerpério na quarentena. Mas hoje, a temática central de hoje é a alimentação, como manter a alimentação saudável das crianças no meio disso tudo, né? Nossa rotina mudou desde março e de lá para cá vem mudando a cada dia, a cada semana. A gente muda uma coisa daqui, outra coisa dali. Tem criança que está na escola e aí a gente precisa participar mais dessas atividades. Tem criança que ainda não está, mas aí a alimentação a gente não tem tanto tempo porque tem o home office, tem os irmãos, tem um bocado de coisa. E aí Bruna vai vir para nos ajudar com isso e também nos lembrar da importância de a gente de fazer esse esforço para manter essa alimentação. Bruna, seja bem-vinda à live do Só Sendo Pai e vamos conversar. Obrigada, Geraldo. É um prazer estar aqui. Realmente eu admiro muito o seu trabalho e todos esses trabalhos de pais, né, que mostram a importância da figura masculina na sociedade e dentro de um lar, né? Então eu sou muito fã mesmo do seu trabalho e de todos esses Instagrams, né? Tem o Pai de Verdade, enfim. Então Sim. eu acho muito bacana a gente conversar isso, porque eu tenho visto, inclusive no meu consultório, a presença de pais cada vez mais, né? Bacana. Ativamente, né? Eu acho que toda essa onda de conscientização, de fato, tem sido muito benéfica para a nossa sociedade. Mas, sem mais delongas, né? É importante a gente ressaltar que o período que estamos vivendo é um período que a gente precisa mais ainda cuidar da nossa alimentação. Não só do ponto de vista da imunidade, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, assim, precisamos cuidar da imunidade não só para combater o coronavírus, mas para combater qualquer tipo de virose que a gente venha pegar, para não ter que estar indo para um pronto-socorro, né, num momento desse, para não ter que estar buscando ajuda médica, né, onde está tudo muito mais parado. Então, a imunidade é algo muito importante, ela é muito construída a partir de uma alimentação variada, né? Mas também porque os alimentos eles têm poder de nos acalmarem ou nos deixarem mais agitados, né? Os alimentos ele têm esse poder de deixar a criança mais agitada. Os alimentos açucarados, sobretudo, com aditivos Hum, alimentares, eles são mais excitatórios para o sistema nervoso central, né? Por conta do açúcar. E aí, num momento desse que não combina com o agito, a gente precisa usar a alimentação ao nosso favor. Fora isso, a alimentação é a base para o funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo, né? Então, já estamos numa quarentena que eu já brinco que já virou uma sessentena e talvez vai virar uma noventena. Imagina 3 meses de alimentação equivocada com a desculpa de estar vivendo, porque eu estou vivendo uma quarentena, então depois da quarentena. Não, entendeu? A vida é agora, a vida é hoje. Amanhã a gente não sabe se vai ter, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte hoje. E como você falou, eu tô aqui para ajudar, não tô aqui para colocar a culpa, porque eu também sou mãe, né? Tenho 2 crianças, também passo por todos os sufocos que todo mundo passa, né? Então eu estou tentando de fato aqui somar nessa live de hoje. bacana, bacana. E com certeza vai somar, já está somando. É, Aí você falou de uma coisa da imunidade, né, do sistema imunológico, que é importante manter. Eu tenho uma preocupação pessoal, eu já passei por perrengues nesse sentido, que é comer uma comida passada do tempo, ou uma comida
estragada e você não cuidar da alimentação, comer uma comida mais pesada e bater errado, como se diz, né? E eu já fui bater até em UTI por conta disso e tal. Por conta de Nossa, infecção intestinal, foi. é grave. É, e a preocupação de você não com o que você vai comer justamente para não passar por momentos como esse, né? Sim, com certeza. É assim, a alimentação, ela, obviamente que a gente tem que evitar os alimentos, né, contaminados, porque no seu caso foi uma contaminação microbiológica, né? Então, por Sim, conta de sim. data de validade ou porque o alimento não estava condicionado na maneira correta, né? Ficou muito tempo exposto na temperatura ambiente, né? Mas do ponto de vista da Hum, imunidade, a gente precisa entender que existem pilares para uma imunidade saudável, né? E aí, o primeiro pilar seria o sono. Então, de fato, dormir bem é muito importante, tá? Pessoas que não dormem bem ficam com a imunidade bastante comprometida. A hidratação é muito importante, tomar bastante água. E eu tenho atendido famílias que têm se esquecido um pouco disso, porque no dia a dia era mais fácil ficar andando com a garrafinha de água do que dentro de casa, né? A hidratação é importante. Se expor ao sol, então mesmo numa varanda ou debaixo de um sol, de repente tomar um solzinho quando puder, dar uma descida no prédio para tomar um solzinho se for possível, ou ir para o quintal da casa. O sol é muito importante para a imunidade. E aí na alimentação, existem sim alimentos que têm comprovação científica para melhora da imunidade, mas a eficácia maior vem de uma boa variedade alimentar. Né? Então, assim, hum. comida variada. Comeu banana, maçã e pera hoje, amanhã come uva, abacate e, sei lá, jambo. Depois vai comer, entendeu? Então, é variar bem Sim. esses grupos alimentares para que a gente possa ser abastecido de todas as substâncias que a natureza tem ao nosso favor. Principalmente as vitaminas, né? Se Isso, fala muito aí de vitamina D e que o sol pode isso, trazer para a gente e tal, isso. mas as frutas, cada fruta tem suas vitaminas que ela traz, que elas trazem, né? Então é importante justamente variar para a gente ter uma quantidade maior de vitaminas todo dia, né? Exatamente, é muito importante essa variedade, né? Porque o nosso organismo ele necessita de muitas vitaminas, compostos bioativos, substâncias que tem nos alimentos. E aí a gente fala muito da vitamina C, né? Porque a vitamina C realmente ela tem a comprovação aí para a questão da imunidade, mas lembrando que já foi comprovado que as vitaminas C de balinhas, né? As efervescentes, Hum, as de gota, elas devem ser utilizadas na impossibilidade do alimento. Elas não têm a mesma eficácia e nem a mesma biodisponibilidade. O alimento em si, ele coopera para a absorção dos próprios itens que ele traz dentro dele. Então, não adianta gastar dinheiro com vitamina C, é uma coisa que eu nunca prescrevo em consultório, a não ser que se trate de uma criança com muita dificuldade alimentar, que aí ela não ingere realmente, não consegue ingerir nenhuma fruta, né? Aí sim, nesses casos, a gente lança mão de uma suplementação. Mas a vitamina C é muito importante para a imunidade e as frutas que mais trazem ela seria laranja, limão, acerola, morango, goiaba, né? Temos o caju. De maneira geral, seriam essas frutas, mas tem também outras frutas que têm teor de vitamina C, mas não tão alto como nessas. Né? E aí, como a meia vida dela no sangue diminui a cada mais ou menos 8 horas, é interessante a gente ter pelo hum. menos 2 a 3 estímulos durante o dia com a ingestão dessas frutas com a vitamina C. E aí, nesse caso, vale a gente inserir nas principais refeições mesmo ou nos lanches intercalados? Tipo, no café da manhã, claro, a gente sempre coloca uma fruta e tal, mas no almoço a gente insere alguma fruta ali também ou bota na sobremesa ou deixa para Também, a hora do lanche? as frutas são Tem hora bem-vindas para em isso? situação, Nem todo mundo consome fruta no café da manhã. Às vezes as pessoas preferem consumir no lanche da manhã ou após o almoço, meio que como se fosse uma sobremesa, né? Os sucos de fruta também carregam em si bastante vitamina feito na hora. Então eles podem entrar no lanche da tarde acompanhando uma tapioca, por exemplo, ou, sei lá, qualquer coisa. Então as frutas são bem-vindas na ceia, após o jantar, né? Existem frutas que auxiliam na digestão, como o abacaxi, o mamão. A gente pode usá-las pós-almoço, pós-jantar, né? Então, frutas sempre são muito bem-vindas e a maioria delas carrega um pouquinho de vitamina C dentro delas. Não são a fonte principal em algumas, mas carregam.
Hum. Ô, Bruna, e aí você falou de suco, citou tapioca, e aí eu lembro de outras receitas, de outros pratos que a gente vai fazendo para a criança, que requer um tempo, um preparo. E aí eu tenho escutado de várias famílias, de vários pais, que estão sobrecarregados, digamos assim, estão mais atarefados do que em dias normais, né, digamos, de como era antes por conta de home office, tem criança que está na escola e aí o pai, a mãe precisa estar dando atenção naquela aula, precisa estar presente naquela escola e tal. E aí, que dicas você tem para a gente adequar no dia um momento para fazer preparar esses alimentos? Perfeito. Isso é realmente um problema, né, dos nossos dias. Todos estamos mais atarefados do que o usual, principalmente quem tem crianças em casa, nesse momento que a gente está vivendo, né? E aí, é o que eu gosto sempre de falar. Nutrição não é nada complicado. É mais fácil do que você imagina e é mais simples do que parece, né? Então, nesse momento, precisamos de praticidade. E nada mais prático in natura. Então, a própria fruta, em vez de fazer um bolo usando fruta, uma receita de biscoito caseiro que não precisa, vamos comer fruta, né? Acho que o Geraldo Uhum. deu uma parada aí. Parou? Voltou? Foi? Tá me ouvindo? Voltou. Não. Sim. Então, assim, fruta é algo super prático. Tubérculo é algo super prático. Cozinhar uma macaxeira, um inhame, uma batata doce, né? Ovo, que é coisa mais prática do que ovo, né? Então, assim, dá pra gente fazer uma variedade sem gastar tanto tempo na cozinha. Então, agora não é o momento da gente estar inventando tanta receita, tanta combinação, Uhum. risotinho, biscoitinhos e lá. Realmente é muito trabalhoso a gente gastar esse tempo na cozinha. Então é pegar fruta mesmo, fazer uma pipoca de panela, que é muito mais saudável do que um pacote de biscoito, né? E a pipoca de panela estoura rapidinho, uma pipoca sem óleo, né? Na pipoqueira ou num saquinho de pão, dá pra gente colocar o milho da pipoca em saco de pão, torcer para ele não Hum. abrir e levar no micro-ondas, ela estoura toda, né? Então, Ah, sim. existem coisas práticas, né? Existem bolinhos de caneca que você mistura alguns ingredientes na caneca e leva no micro-ondas 1 minuto e meio e ele está pronto. Né? Então, nesse momento, Uhum. de fato, não é um momento que a gente está conseguindo fazer um rodízio alimentar tão grande, porque a gente não pode estar sempre na rua comprando novos itens, né? Então, a gente precisa ter os deliveries aí de verduras e frutas na palma da nossa mão. É uma dica que eu dou para facilitar a vida, para facilitar mais esse rodízio, né? E lembrar que nutrição não é complicado, é comer comida. Então, assim, a família inteira vai comer comida. Basta saber se ela vai gastar 14 minutos descongelando uma lasanha pronta ou se ela vai gastar 14 minutos cozinhando um tubérculo e fazendo com ovo, entendeu? Então, um tubérculo Hum. com ovo é 1000 vezes mais saudável do que uma lasanha pronta. Então, é uma questão mais de prioridades e valores, né, na família. Muitas vezes a gente cai na armadilha de pegar um alimento pronto, né? Já vem pronto, na embalagem está dizendo vem pronto, é só botar no micro-ondas e tal. Realmente você vai colocar no micro-ondas, mas vai levar um tempo, né? Como você citou agora, a Ah, lasanha é pronta, de 15 minutos. E aí, em 15 minutos, você faz uma comida rápida também saudável uma na coisa legal panela. que eu aprendi nessa quarentena, que às vezes a gente acha que os nossos filhos atrapalham demais, em alguns momentos que eles não atrapalhariam. E eu tenho notado que um momento de muita alegria para as crianças, e que de fato a minha filha de 1 ano e meio, eu tenho uma de 1 ano e meio e um de 5. A minha de 1 ano e meio, ela fica paradíssima quando eu estou fazendo alguma preparação na cozinha e ela está observando que eu coloco ela em cima da pia ali do lado do fogão, com toda a calma Hum, do mundo, obviamente, né? Mas, às vezes, envolver a criança nesse momento ajuda você a ter mais tempo para preparar, porque você não precisa ficar olhando a criança lá, sei lá onde ela estiver em casa, né? E você sim. consegue juntar duas coisas, né? Que é a criança ali observando, junto com a aprendizagem que a criança está adquirindo daquilo ali, junto com o preparo de um alimento. Então, nem sempre a criança vai ser um motivo que vai te impedir de ir para a cozinha. Você põe umas panelas ali, você põe uns potinhos ali, alguma coisa para distrair, põe umas frutas para ela deixar acessível para ela brincar numa fruteira acessível, a criança se distrai facilmente. E a gente pode utilizar esse momento, né, juntando esses benefícios todos num momento só, sabe? Então, às vezes a gente Bacana. acha demais que filho atrapalha e às vezes, talvez em alguns momentos eles não atrapalhassem tanto assim. Pois é, eu tenho até um comentário para fazer sobre isso, mas deixa eu ler o comentário aqui de o Léo Rodrigues.
Ele fala, sai até mais barato comer comida, né? No caso, eu acho que ele está se referindo a fazer do que pegar Sim, pronta e até com comprar, certeza. comprar pronto no delivery. É muito mais caro, exatamente. Muitas vezes a gente não percebe, mas o bicho que a gente coloca no meio é que a gente vai ter que aprender uma receita, mas a gente pode aprender, no Google tá aí para a gente pegar a receita. Tem os profissionais especializados como você, que tem toda uma dieta para passar, para receitar, e aí fica mais acessível isso aí, né? Não é um bicho de sete cabeças a gente cozinhar. Exatamente, tem coisas facílimas de fazer, um ovo, um arroz, é rápido de fazer, né? Vai fazer um feijão um dia, já congela, já faz uma quantidade grande, usar o congelamento ao favor, né? Nesse momento, então assim, não Hum, tem problema a gente congelar alimentos para utilizar em outros dias, né? Existem inclusive, por exemplo, ervilha, aquela ervilha de saquinho congelada, existem marcas que não têm aditivos alimentares. Aquilo ali é uma hum, roda para quando você não quer fazer um feijão, é uma fonte de leguminosa importante de nutrientes, né? É uma leguminosa hum. fonte de importantes nutrientes e dá pra gente descongelar ali no vapor rapidinho, a ervilha fica pronta, né? Alimento in natura, sem aditivos alimentares. Então a gente consegue também, sabendo ler a lista de ingredientes, ajudar o nosso dia a dia com mais praticidade. Massa. Isso a gente tem usado bastante, essas ervilhas, né? Os milhos, ervilhas, até brócolis congelados que a gente compra, justamente tendo esse cuidado. E Exatamente. aí, Com a pessoal, lista de ingredientes e não tendo nada além de alimento, pode comprar, né? Então é muito benéfico. Obviamente que não vai ter o mesmo valor nutricional de um alimento fresco, porque sempre sim, no congelamento existem algumas perdas, mas não perde tudo e cada alimento tem um percentual de perda. Né? Então, assim, tem vegetais que perdem 5%, é muito pouco, né? Se a gente hum, colocar numa balança, é melhor a gente congelar e poder comer todo dia do que focar nessa perda nutricional que é mínima. Né? Então, o congelamento pode sim ser utilizado a nosso favor nesse momento na quarentena. bacana. E aí, minha gente, eu já aproveito para pedir para vocês mandarem suas perguntas. Fiquem à vontade para mandar pergunta, comentar, também falar compartilhar com a gente como vocês têm feito aí na quarentena para manter a alimentação das crianças saudável, das crianças e dos adultos. Daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto, que também fica mais difícil se a gente for fazer diferente, né? Uma comida para uma comida para outra. Daqui a pouco o Bruna vai falar sobre isso também. Tem um comentário aqui de Angélica Pitanga. Dependendo do preparo, as crianças podem participar. Inclusive, elas gostam muito, é aquilo que você falou, né, Bruna? Exatamente, Angélica, é isso mesmo. É bom envolver as crianças na cozinha, isso traz muita aprendizagem para elas. Tem também um comentário de mãe e tal. E as coisas mais simples e nutritivas não precisam de grandes receitas. Aquilo que a gente estava falando que não precisa de tanta. Não é um bicho de sete cabeças, né? Não, de forma alguma. Fruta, né, uma tapioca com um pouquinho de queijo, a gente pode dar uma enriquecida utilizando algum vegetal, algumas rodelinhas de tomate dentro da tapioca, né? A gente pode consumir os tubérculos. Eu faço várias receitinhas assim, às vezes eu pego a banana, banana é super versátil, né? Então amassa uma banana, Hum, põe um pouquinho de farinha de aveia, põe um pouquinho de pasta de amendoim ou umas castanhazinhas trituradas, faz bolinhas, leva no forno ou no air fryer. Rapidinho viram uns bolinhos gostosos, né? Práticos, só hum, amassar, você usa, lava pouca louça, usa pouco utensílio, né? Quando quiser fazer uma receitinha. Mas de maneira geral, fruta é uma coisa muito bem-vinda, milho cozido, né? As crianças adoram milhozinho cozido, né? Então a gente pode fazer também, é hum. prático, fácil, só botar na água com sal. Não tem muito mistério. Massa. Tenho aqui um comentário de uma pergunta de Léo Rodrigues. Sobre congelamento, por que tem que ser feito em embalagem de vidro? Não Essa é eu não de sabia não, Bruna. vamos lá, Léo. Existem substâncias chamadas xenobióticos, que são contaminantes alimentares. E o plástico, ele libera xenobióticos para a comida, certo? Então, todas as comidas acondicionadas em plástico, ou em coisas com alumínio, por exemplo, nessas embalagens de produtos industrializados, alguns metais migram, algumas substâncias como bisfenol, fitalados. Hum, Então, é melhor que a gente congele coisas em potes de vidro, né? Você vai estar expondo menos essa comida a xenobióticos. E hoje a gente está vivendo, Geraldo, um momento muito crítico de contaminação
por xenobióticos, porque eles estão em todos os lugares, inclusive na água que a gente toma, a gente já está ingerindo substâncias plásticas, micropartículas de plástico. Por quê? Porque essa contaminação toda do mundo está invadindo o lençol, né, freático, e aí a Sim. água que a gente consome, a água que vai regar as plantas, os agrotóxicos, né? Então a gente está sendo exposto a muitos contaminantes, são agrotóxicos, hormônios no gado, que vai para o boi, né? Antibióticos, substâncias que vão para dentro do ovo da galinha, porque na ração delas tem substâncias assim. Então, quando a gente pensa que a gente não consegue viver numa bolha, né? Obviamente, ninguém consegue não se expor a esses itens, mas o que estiver ao nosso alcance para fazermos, vamos fazer, porque isso é um benefício muito grande. E, sobretudo em crianças, elas têm uma capacidade menor de detoxificação. Então, esses contaminantes são mais perigosos ainda para idosos e crianças, né? Então, a gente precisa entender que quanto menos a gente usar plástico e mais usar vidro, cerâmica, inox, né? Mais benefícios a gente vai estar trazendo para a alimentação de toda a família. Bacana. Tem outra pergunta aqui de Abílio. Bebê se aproximando dos 2 anos, é normal emagrecer mais? O que podemos fazer para melhor alimentá-lo? 2 anos já vai liberando alguns alimentos, né, Bruna? E aí tem alguma relação com a idade ou emagrecimento, perda de peso? Não, na verdade, a gente tem que entender o que é emagrecimento. Emagrecimento é perder peso na balança, tá? Então, se de fato a criança estiver perdendo peso na balança, isso não está normal e a gente precisa identificar a causa desse emagrecimento. Mas muitas famílias percebem que a criança para de ganhar peso. Então, é diferente. Não ganhar peso é Hum, diferente de emagrecer, né? A partir de hum, 2 anos de vida, a criança, ela estabiliza muito o peso e ela começa só a crescer. Então, na aparência, ela fica mais compridinha, as costelinhas começam a aparecer, o pescoço aparece mais. Ela vai ficando com a fisionomia mais magra, porque ela passa a não ganhar tanto peso, mas ela começa a crescer. Então, isso é hum, normal, porque a velocidade de crescimento reduz após 2 anos de vida. Ou seja, o bebê ele cresce muitos centímetros no primeiro ano de vida. Entre 1 e 2 anos, ele já cresce menos centímetros. De 2 anos até 6 anos, ele cresce menos centímetros ainda por ano, tá? Então, é comum o bebê parar de ganhar peso, né? Aí ele já é uma criança, não é um bebê. Quando faz 2 anos já, a gente já considera criança. Então, talvez ele não esteja hum. ganhando peso na velocidade que ele ganhava tanto, mas porque ele não precisa. Porque agora ele já ganhou o peso que ele precisava para poder crescer. Então, o marco mais importante nesse momento é a estatura, é o ganho de comprimento e não o ganho de peso. Então, se ele está emagrecendo, a gente investiga o porquê. Mas se ele só não está ganhando peso, é normal. O importante é ele continuar crescendo. Ah, bom saber disso aí. E aqui tem uma pergunta da mãe e tal. Quando a criança não quer comer alguma refeição importante, por mais que insistamos, dá para pular com menos culpa? E aí eu faço a relação com o momento que a gente vive hoje, que eu já escutei várias pessoas também tirando um pouco a culpa de outras atividades que não são tão recomendadas para crianças, principalmente pequenas, né? Como exposição a telas e entre outras coisas, que não dá para o pai e a mãe que tá no home office fiscalizar isso tipo, Isso, cumprir a rigor. Serve isso. também para a refeição, que a criança que não quer comer um almoço, por Na exemplo? verdade, independente de estar numa quarentena ou não, existem responsabilidades que são só da criança na hora da refeição. E uma dessas responsabilidades é decidir se vai comer, decidir quais alimentos ela vai comer, dos que estão no prato, e decidir o quanto vai comer. Isso é responsabilidade da criança e a insistência só atrapalha. Insistir para uma Hum, criança comer só atrapalha a relação dela com a hora da refeição, ou seja, a refeição vira um momento chato e a relação dela com a comida, tá? Então, não existe problema algum em pular uma refeição importante. Se a gente pensar que em uma semana, olha que tá chegando aí. Se a gente pensar que em uma semana, geralmente a criança faz 35 refeições, não é uma refeição que ela deixou de fazer que vai comprometer o estado nutricional dela. Então, uma frase que eu digo muito é que a nutrição ela é um todo, ela não é uma parte. Então, a gente tem que analisar um todo. Pular uma refeição, qual é a dica que eu dou?
Meu filho, às vezes, ele fala, não tô com fome. Ele tá numa fase de não querer comer mais tanto, né? Ele tá, talvez tá com uma baixa necessidade de crescimento. E aí eu falo, Luca, tudo bem. Se você não quiser comer, tudo bem. Mas o próximo lanche é só daqui a 2 horas. E se você sentir fome, você não vai comer. Porque a hora do lanche é só daqui a 2 horas. Então ele entende que ele precisa comer para não sentir Hum, fome. Porque senão, daqui a meia hora, ele vai falar, tô com fome. E aí eu vou dar qualquer coisa que tiver aqui na geladeira, em vez de ele ter feito um almoço. Então, a minha responsabilidade, se tu precisar só um pausar, minutinho. não tem problema. Não, só um minutinho, que ela tá me fazendo Tá? uma pergunta aqui, rapidinho. Tá? Ó, estamos tudo em casa, todo mundo entende aqui, tá todo mundo na quarentena. Oi, amor. Ganhei. Vou ficar um pouquinho com a titia? Vamos para terminar a conversa aqui. Ah, vai lavar lá com a titia? Não tá podendo passar agora, não. Pronto, então, entendendo Deixa isso, aí, por favor. joia. Então, entendendo isso, né? Quais são as responsabilidades da criança e quais são as responsabilidades da família? Definir a rotina, o horário que se alimenta em casa é responsabilidade da família. Então, filho, tudo bem, não quer comer? Não come. Mas a hora do lanche é só às 2h30 da tarde. Então, até lá não vai ter comida. E aí a gente segue com a próxima refeição, tá? E também a responsabilidade da família é decidir que alimentos vai cozinhar para o almoço. Não é responsabilidade da Sim. criança, né? Então, tem criança que fala, ah, hoje eu quero almoçar biscoito recheado, hoje eu quero almoçar sorvete. Isso não é responsabilidade de uma criança, né? Então, a família Hum, decide quais alimentos vai ter na refeição, o horário que essas refeições serão servidas e como a criança vai comer, sem distrações, sentada na cadeira, né? Se ela for uma criança muito ativa, ela vai precisar sair e voltar várias vezes da cadeira, tudo bem. Mas para ela comer, ela precisa se sentar e comer. Então, definindo bem essas responsabilidades, a gente tem um ambiente de leveza na hora da refeição. E olha, muitos estudos mostram que a maioria das crianças são super alimentadas pela família, tá? As crianças, hum, elas não precisam de tanta comida como um adulto. A verdade é essa, o estômago delas é menor, né? Elas têm mais à disposição para correr, para brincar. Os adultos comem mais e às vezes eles esperam que a criança coma aquilo que ele acha que é o bom. Mas a sim. criança sabe o quanto precisa, ela sabe ficar satisfeita. Né? Então, ficar também insistindo demais para comer mais não tem lógica. É o mesmo que você dizer para a criança: eu não confio em você, eu não confio no seu apetite. Né? Então, Não confio no que geralmente. você tá me falando, né? Bruna? Tá Oi, aí? tô Ah, tá. aqui. Pensei que tinha congelado. É como se Não, você falasse para a criança que não confia no que ela está falando, né? Sobre o apetite, exato. como você falou. Exatamente, eu não confio. Eu atendo crianças já mais velhas que com obesidade que sempre relatam, ai, porque eu sempre tinha que comer muito. Então fica acostumada a ter aquela barriga extremamente cheia e acha que se alimentar é isso e não é. Isso é um problema que o adulto Hum, vai passando para a criança. O adulto vai ensinando errado essa criança a ter aquela plenitude gástrica, né, em toda a refeição. Não precisa, a gente precisa comer até a saciedade. Tá saciado, para de hum, comer. E a criança faz isso muito intuitivamente e muito melhor do que nós adultos. Né? Então a gente precisa hum. aprender com elas isso, em relação à quantidade. E quando a gente faz isso, a gente acostuma mal, a criança ela vai crescendo, vai ficando como a gente, né? Que passa E muitas vezes do limite do que o nosso apetite está pedindo, né? exatamente, com certeza. Tem um comentário aqui de Juliana Galvão, que é justamente minha companheira, ela fala: nessa quarentena a fome de Clarice aumentou bastante, mas percebemos que é mais vontade de comer besteira. A gente percebe, Bruna, que ela está no tédio, não pode sair, ela E, sempre foi muito de sair, de viver a rua, né, e tal, e não pode sair, não pode fazer muita coisa, então ela fica entediada e vai procurar, abre a geladeira com frequência, abre o armário com frequência e tal. Tem isso do tédio também, né? sim, exatamente. Na verdade, é a ansiedade, né? E aí, pela ansiedade, a gente tem compulsões aí, principalmente para esses alimentos mais fontes de carboidrato, né? Porque é algo que aumenta a serotonina no nosso corpo. Mas
Qual é a orientação que eu dou? Eu tenho dois extremos na quarentena. Eu tenho crianças que baixaram muito a aceitação alimentar e tenho crianças que aumentaram muito a vontade de ficar comendo. A dica que eu dou é ensinar para a criança que existem horários para comer. Né? A gente não pode ficar beliscando o dia inteiro. Isso não é um bom hábito. Né? A criança precisa fazer Hum, pelo menos 2 horas de jejum, tá? Entre uma refeição e outra. Então, falar, olha, você quer comer? Tudo bem, mas ainda não tá na hora. Quando for na hora do lanchinho, você vai comer. Porque esse hábito de fazer muitos snacks e ficar beliscando pode diminuir o apetite nas refeições principais, né? E também pode gerar um sobrepeso, uma obesidade e um comportamento alimentar inadequado. Porque nós não precisamos fisiologicamente de alimento a cada meia hora ou a cada 1 hora, né? As hum. crianças precisam, em média, a cada 2 horas serem alimentadas. É. Tem um comentário aqui de uma pergunta de Lua Moraes. Bruna, tem um peso ideal para se chegar aos 2 anos? E aí um Não. comentário de Márcio Kleber, papai de duas, ele comenta que é verdade a questão do crescimento. A filha dele, a mais nova, tem 7 anos e cresceu muito, e ele acha ela magrinha, mas na balança ela tá ok. Isso. Exato. É mais a nossa percepção sobre os nossos filhos. Eles deixam de ficar arredondadinhos, né, na fase bebê e começam a ficar compridinhos. E sobre peso ideal, o peso é algo muito individual, né? O que a gente avalia nos gráficos de avaliação nutricional da criança é que existem alguns corredores, né? Então, eu não sei se você lembra dos gráficos, não sei se o pediatra de Sim, Clarice acompanha, né? mostrava. Então, gráfico de idade, né, em relação a peso, né? Então faz um L assim. E aí tem algumas curvas, aí tem a vermelha lá de Sim, cima, a amarela, a verde, a amarela de baixo e a vermelha lá de baixo, né? Então, geralmente as crianças, a partir de 2 anos, elas vão encontrando o seu corredor nessa curva. A gente chama de corredor todo o espaço que fica entre duas linhas, né? Então, com hum, 2 anos a 2 anos e meio, a criança vai encontrando o corredorzinho que ela ficará pelo resto da vida, né? Idealmente falando, hum, sem interferência de sobrepeso e obesidade. Então, o que a gente precisa avaliar nos nossos filhos é se eles estão mantendo, né, o pezinho deles dentro desse corredor ou se tem diminuído, né? Se a cada 6 meses ele está mudando, indo para um corredor mais embaixo ou para um corredor muito em cima. Então, é o que a gente analisa aí nessa análise de peso, mas não existe peso ideal. Existem crianças bem magrinhas, né, com 2 anos, com 10 quilos, e existem bebês de 8 meses com 10 quilos. Então, isso é a hum. individualidade de cada um, né? Isso precisa ser avaliado realmente por um profissional. Por isso essa coisa que você falou aí de 2 anos e 2 anos e meio por onde é que vai definir por onde ele vai seguir, o corredor que ele vai seguir. É por isso que tem alimentos que a gente só pode dar, inserir depois de 2 anos, por causa dessa questão? Não, é por conta da questão do treinamento do paladar da criança. Já se sabe que açúcar é algo que interfere negativamente na formação e na construção do paladar, porque o açúcar é uma substância muito saborosa, muito excitatória para o sistema nervoso central, e a gente precisa de fato abster o paladar da criança dessa substância, porque já é comprovado que a aceitação alimentar para vegetais, por exemplo, diminui quando a criança ela é exposta a coisas muito Hum, saborosas, né? Então, açúcar, por exemplo, é algo que a gente só libera após 2 anos de vida. E assim, não é no dia que faz 2 que dá. É se porventura vier oferecer, não vai fazer tão mal, entendeu? Mas não é muito do ponto de vista do peso, embora o açúcar também é uma substância bastante obesogênica, né? E aí, hum, obviamente, que ele pode colaborar, sim, para uma obesidade. Mas é por conta da formação do paladar do bebê, enfim. E também outras substâncias, né, que a gente evita ao máximo na primeira infância, que são os aditivos alimentares, conservantes, corantes, adoçantes, estabilizantes, acidulantes. Todos esses aditivos são substâncias que a indústria alimentícia coloca nos alimentos por algum propósito, ou para aumentar o tempo de prateleira, ou para mudar a cor do alimento, ou para deixar ele mais homogêneo na embalagem. E tudo isso vai se acumulando no corpo, né? E a criança ela não hum. tem uma capacidade de eliminação tão boa. Então, também para prevenir a criança de comprometimentos maiores aí na vida adulta, a gente evita alguns alimentos antes de 2 anos de vida. Hum. Então, tem um comentário aqui de uma pergunta de Maria Cláudia Veras. Ela tem um bebê lindo
de 8 meses e já come muito bem frutas. E aí já começaram a dar as frutas mais macias, começaram com as frutas mais macias, né? O almoço ele ainda não aceitou. Existe algum alimento para começar? Acho que para começar o almoço, né? Eu gosto de começar as refeições do bebê de uma maneira leve e devagar. Então, eu gosto de o almoço começar a combinar 2, no máximo 3 itens. Sempre escolhendo um carboidrato, né? Como uma batata, batata doce, macaxeira, inhame. Sempre escolhendo uma proteína, que pode ser animal ou vegetal. Então, a proteína animal pode ser uma carninha, um franguinho, quantidade pequena, tá? De proteína, não pode ser muita. Proteína vegetal pode ser um feijão, um grão de bico e um vegetal. Eu acho que na primeira semana do almoço ali, eu gosto de combinar 3 itens: carboidrato, proteína e um vegetal, para não ser tanto estímulo para o bebê. Mas, assim, não existe um alimento que precise iniciar. Eu oriento começar o alimento que a família come mais, né? Porque a criança vai crescer dentro de um contexto. E aí, enfim, para dar menos trabalho também, cozinha a comida da casa toda. Na hora de salgar, tira o do bebê, salga o resto Hum. da comida e aí o bebê vai lá comer. Mas ele pode comer todos os alimentos nessa faixa etária já. Isso é importante que você falou, Bruna. E falou com relação aos bebês, mas também tem, a gente já pode falar um pouco nessa parte sobre crianças um pouco maiores, a questão de dar comida igual, né? A mesma comida para a família toda. E não adianta você querer uma alimentação saudável para sua criança se você não tem uma alimentação saudável, né? A questão do exemplo e a questão do trabalho, da praticidade de ter que fazer 2 comidas. Isso, exatamente. Não é legal a criança comer uma comida diferente da comida da família. Chega uma hora que ela começa a perceber isso e a refeição é uma hora de união. A criança quer ser parte daquele momento. É uma Ela quer comunhão, né? Todo mundo junto. confiança. Ela quer ter confiança. Ela quer comer aquilo e quer ver que o pai dela está comendo, que a mãe dela está comendo, né? A partir de 1 ano de vida, já podemos inserir o sal em pouca quantidade na comida do bebê. Então, a orientação que eu dou é que a partir de 1 ano de vida, de fato, seja uma comida para a casa inteira, tá? Só que a gente ainda pode fazer isso, como eu dei a dica, né? Salgando, tirando a comida do bebê antes de 1 ano, né? Antes de colocar o sal. Então, assim, quanto mais parecido, mais parte a criança vai se sentir, né, naquela refeição. Obviamente que a comida da família precisa ser saudável, né? Senão a recomendação, de fato, é fazer 2 comidas. Mas vai chegar um momento que não vai dar para sustentar isso, porque exatamente a praticidade, a criança vai começar a questionar por que minha comida é diferente da sua, né? Porque eles crescem, Uhum. eles entendem, eles veem, né? Então, do ponto de vista da praticidade, é uma comida para a casa inteira, sem sombra de dúvida. Nesse momento de quarentena, não tem nem o que pensar. Inclusive nos lanches, no café da manhã, né? Então, assim, e o mais ideal é que a família entre no cardápio da criança, e não a criança da família. Porque o que eu tenho Sim. visto são famílias que não se alimentam bem, já inserindo hábitos não saudáveis para bebês. Né? E aí eu digo, não, que Uhum. tal a família inteira comer a mesma comida, mas vocês comerem a comida que está proposta na dieta, né? E aí a família tentar entrar nesse meio termo aí. Inclusive, a família topar o desafio de diminuir o sal, né? Da própria comida E e comer no nível de sal da criança. nosso país é um país que consome muito sal e muito açúcar em tudo. Né? Então, assim, baixar o sal é importantíssimo. E 0 temperos industrializados que carregam muito sódio dentro deles. Caldo quinora, essas coisas, molho shoyu, né? Tudo isso carrega Hum, sódio demais, isso é uma bomba. Né? Então, realmente, a gente não deve utilizar. Só temperos naturais e pouco sal. bacana. Tem a mensagem aqui de mãe tal, agradecendo a resposta, e acredito muito em respeitar a criança. Aqui, se pudesse, o meu de 4 anos viveria de frutas, cuscuz enriquecido com aveia e quinoa, inhame e pão de queijo vegano, de chia e batata doce. Sim, Bacana, né? perfeito, massa. Muito bom esse pãozinho. Eu chamo de pão de beijo essa receita aí, que não leva queijo, só leva um beijo. Ah, e tem aqui, ela fala também do arroz integral e feijão preto, que também ela tá no cardápio, né, do filho dela. Mas tem dias Maravilha, que ele come muito, tem dia que maravilha. não. Perfeito, é um mix completo de aminoácidos essenciais. O famoso arroz com feijão do brasileiro é maravilhoso Hum. para a nutrição das crianças. Perfeito. Ótimas Aqui escolhas. vai, aqui vai aquilo que você falou no início de variar as frutas. Você falou mais na questão de variar também as vitaminas, né? Mas tem a questão de variar o sabor.
Por exemplo, aqui em casa, Clarice, ela, quando era mais novinha, ela tinha o intestino preso e a gente insistia muito no mamão. Ela comeu muito mamão nos primeiros meses. Até que com um ano, perto de 2 anos, ela enjoou. E até hoje é difícil ela comer mamão. Que a gente insistiu muito nisso, né? Por conta Sei. da questão do intestino, mas não teve tanta variação assim. Tinha outras frutas, mas todo dia tinha que ter o mamão. Sim, É é importante variar importante também. variar, com certeza. Não só do ponto de vista das vitaminas, mas pelo sabor, né? E até variar o mesmo alimento em diversas formas de preparo. Batata, a gente faz purê, a gente faz ela no forno, né? A gente faz ela cozida, né? Então, assim, um alimento pode ser ofertado de diversas formas, né? E é bom fazer essa variedade para a criança não ficar também com aquele comportamento muito apegado só daquele jeito, daquele, né? Tem crianças assim, que só come o arroz se for com a cenoura. Se for um arroz com brócolis, não come. Se for um arroz branco, não come, só se for com a cenoura. Ou só come o peixe se for assado. Se for um peixe ensopado, não come, né? Então, essa variedade é algo que a gente preconiza muito desde a introdução alimentar, para que a criança cresça já com uma infinidade de sabores, cores, formatos, né? E que ela consiga transitar entre várias preparações, para que isso não gere dificuldades alimentares e até sociais, né? Porque a gente sabe que a alimentação ela exclui algumas pessoas que não conseguem comer aquilo, elas se sentem excluídas, né? Então vai na casa de um Hum. amiguinho, aí não consegue comer o almoço da casa do amiguinho, né? Então isso a gente combate aí desde o início da introdução alimentar, variando ao máximo sempre tudo. Essa questão de ir na casa do amiguinho, não está podendo agora, né? Mas me lembrou de uma coisa, é o seguinte, muitas vezes a criança ela tem aquelas regras de alimentação todos os dias você não pode comer aquilo, eu não gosto que você coma aquilo. Muitas vezes a mãe e o pai vai falando isso, né, para a criança. E aí quando chega vai almoçar na casa de um colega da escola, ou na casa de um primo, quando podia, né? E aí, às vezes, isso trava a criança, né? Ah, eu não posso comer isso, não sei se eu posso comer, eu não quero comer e tal. E isso pode ser até um dificultador, se eu posso falar assim essa palavra, social também, né? É um excesso de restrições desnecessárias, né? As restrições Hum, desnecessárias, elas são prejudiciais. A gente precisa entender que na nutrição faz parte, de vez em quando, a gente não comer um alimento que não é tão saudável. De vez em quando, né? Não pode ser uma hum. rotina. E é exatamente isso. Quanto mais a gente restringe a criança, mais seletiva ela vai ficando. E a gente precisa ir combatendo isso exatamente com essa variedade que você falou. Você falou aí em restrições desnecessárias, mas tem algumas restrições que são impostas pela própria saúde, né, pela própria condição da criança. E aí a mãe e tal, ela lembra de uma coisa. Sentimos que muitas mães Desculpa. se preocupam com a imunidade. Você não avisou pro seu papai que você ia estar aqui. Desculpa, Geraldo. Não, sem Vamos problema, voltar sem aqui. problema. Sem problema, não tem aperreio não. Se Ah, quiser pausar aí, eu continuo aqui e depois tu volta. Não tem aperreio não. não, já Viu? foi. É que ele estava aqui, o meu marido estava procurando ele, não sabia onde ele estava de jeito nenhum. Ele estava exatamente É aqui, assim no mesmo. canto. É Ah, assim mesmo. Então, aí a mãe estava falando aqui, sentimos que muitas mães se preocupam com a imunidade, principalmente as que têm alguma restrição alimentar, como veganos ou alérgicos e intolerantes. E aí, nessa questão de intolerantes, tem crianças que têm intolerância à lactose, a proteínas do leite, né, no geral, assim, até o contato, dependendo do nível da restrição, da intolerância. Isso, mais importante ainda, a gente manter essa preocupação nesse momento de dificuldade para encontrar os alimentos, né? com certeza, tá? De fato, crianças com alergias alimentares ou intolerâncias ou sensibilidades alimentares, elas precisam do acompanhamento de nutricionista, tá? Porque não é só sobre o que vai tirar, é como vai repor aquilo que você tirou, né? Então, Hum. nutrição é uma ciência, existe quantidade, né? Existe alimentos, né? Existe isso e a pessoa precisa ser acompanhada, sim, por um nutricionista, que é o profissional habilitado para indicar, porque muitas vezes, assim, o profissional só fala, não pode comer leite, né? Não pode nada de leite, nada de... Hum. Aí a pessoa vai lá e tira tudo.
mas ela pode estar tendo uma deficiência importante de cálcio, por exemplo, né, no caso do leite. sim. E outros alimentos também implicam aí nessas deficiências alimentares. Então, fazer um acompanhamento com o nutricionista é muito importante e a imunidade também pode ser prejudicada a depender do grau, né, de intolerância, da quantidade de alimentos. Eu atendo crianças que têm alergias a mais de 10 alimentos, né? Então, assim, a gente precisa, né, repor aquilo ali que ela não pode comer. Na cenoura, por exemplo, no gerimum, enfim. Né? Tô com uma bebezinha agora que já apresentou reação alérgica a 5 alimentos. E aí, Hum, tipo, todos os alimentos laranjas ela tá reagindo. Né? E aí eu fico, gente, caramba. vitamina A, vamos pensar. Então, talvez eu precise, né? Às vezes, a depender do caso, a gente manipula uma vitamina A para ela conseguir ingerir, já que ela não consegue. Né? Então, a imunidade pode sim ser comprometida por essas restrições alimentares, com toda certeza. Hum. Bacana. E aí tem uma pergunta aqui de Angélica Pitanga. Tem algum tipo de sal que seja melhor? A gente ela tá naquela parte que a gente comentou, né? De diminuir o sal da família, ou então até de Eu indico controlar sal o marinho. sal. Sal marinho é melhor do que sal refinado. E, se possível, comprar o sal grosso e usar naqueles moedores, tá? Em vez de Hum, comprar já o sal fininho, tentar comprar o sal grosso, sal marinho e naqueles moedores, tá? Não vejo necessidade de sal do Himalaia ou sal de sei lá de quando, não vejo esse benefício, tá? Eu é, acho que foi um modismo, assim, que até meio que já passou um pouco. Esses sais rosas, é, não vejo essa necessidade, o custo-benefício não sei se compensa do ponto da quantidade mínima de minerais que aquele sal pode trazer, sabe? Então, sim. eu gosto de orientar sal marinho, se possível, compre o grosso e coloque em moedores bons para você utilizá-lo dentro de moedores. Olha o comentário aqui de Raquel Bicudo. Bruninha é fera, deixa os nutris orgulhosos. Ai, a Raquelzinha tá aí, é? Coisa Tá linda! sim. Vixe, que honra! Eu sou fã, Raquel, ó. Sou fã número 1 dessa nutricionista. Eu tô me sentindo honrada, porque uma Nutri Bambamã lá de São Paulo me assistindo. Eu tô com a moral, viu? Rapaz. Eu falo Mas tá aqui, muito. as pessoas aqui comentando, eu não tô vendo nada, que não tá aparecendo pra mim. Ah, Não tô vendo é? nada. Oxe, que É, estranho. que Mas tá massa! aqui. E o pessoal tá elogiando aqui bastante também, agradecendo as orientações, né? Assim, aqui É, o outro não tá atualizando pra mim os comentários, não. Parou aqui. hum, oxe. Mas que bom. Lê E, aí pra mim, Raquel. Beijo, Raquel. Sou sua fã. e aí tem também o comentário de o papai de duas falando show de orientação alimentar. E aí você falou do sal, né? Do sal refinado, que é mais prejudicial. Eu já ouvi falar, já ouvi disso também com relação ao açúcar, que o açúcar demerara seria menos danoso que o açúcar refinado. E aí teria algum outro açúcar ou alguma indicação de tipo de açúcar que agrida menos, que agrida menos? Que seja menos danoso, como você falou, porque o Sim, açúcar é uma substância danosa, né? Independente do tipo dele, tá? Mas dentro de um planejamento alimentar ele pode entrar, né? É, então, assim, tudo vai depender de quanto, como, em que horário se come, né? E como faz o uso. E aí, o melhor açúcar seria, de fato, o açúcar mascavo. Temos também um açúcar mais caro, mas que é um bom açúcar, que é o açúcar de coco, mas a gente encontra mais nessas lojinhas de produtos nutricionais. Mas o açúcar mascavo é mais pulverizado, mais fácil de achar. E aí o terceiro lugar seria o açúcar demerara. E o quarto lugar seria o açúcar branco. hum, Calma, filha, que o Lego dentro não, do a computador. bebezinha. Filho, A eu tô... bebezinha não aí. pode fazer barulho, tá? Não, que é isso, deixa eles à vontade aí. Tem um comentário aqui de Bertine Cândido, Bertine Seguros. Eu que sou vovó também estou achando bastante interessante. Bertine é uma vovó bem atuante, que está sempre presente lá com o netinho dela. E tem outro comentário aqui de Angélica Pitanga, falando que estão ótimos os esclarecimentos. Que coisa boa, eu fico muito feliz em poder estar ajudando de alguma maneira. Ah, com certeza, está E ajudando as vovós bastante. são parte fundamental da alimentação das crianças. Ou elas são um fator que de fato ajudam demais, ou elas podem ser um fator que complicam demais, né? Então eu Sim, atendo dois tipos de famílias,
com esses dois tipos de vovós que aparecem na consulta. E eu dou graças a Deus às vovós interessadas em nutrição, né? E que ajudam aí as famílias. E não aquela que só quer dar porcaria o tempo inteiro para as crianças. Ô, Bruna, e aí você falou das vovós lá no início, e aí eu me lembrei disso, né? Porque tem um mito, e aí não se tem comprovação, mas se tem muito o mito de que a avó agrada, faz tudo para agradar, de fato tem mais afeto, né? Não está no dia a dia da criança, e às vezes usa de outros artifícios, de mais artifícios para agradar a criança. E muitas vezes se fala da vovó que dá tudo que a criança quer comer, ou dá a maioria das coisas, né? E é importante também uma conversa dos pais, ter esse alinhamento com os avós, muitas vezes estão na rede de apoio, para poder ter essa integração na alimentação, né? Isso, sobretudo porque hoje em dia nós temos visto uma participação muito maior da mulher no mercado de trabalho e por conta disso as crianças ficam muito com os avós, né? Então, ou as avós vão para dentro da casa para cuidar da criança no expediente que a mãe está trabalhando, né? Ou que o pai está trabalhando, ou a criança vai para casa da vovó. Então, nesses casos, é de extrema importância que haja uma conversa, né? Que se coloque em pratos limpos, porque os pais precisam entender que eles são os responsáveis pela criança. E aí eles que precisam colocar os limites. Então, precisa ter essas conversas com os avós, sim, né? Mas isso precisa partir dos pais. Então, é responsabilidade dos pais, né? Orientar os avós. Então, falar, olha, na alimentação da Clarice, por exemplo, né? No seu caso, na alimentação da Clarice, a gente não quer isso, a gente não quer aquilo, a gente não oferta isso. Como eu posso fazer para te ajudar no dia a dia? Porque também, às vezes, a avó se vê muito sobrecarregada com tantas funções e ainda cuidar de um neto, né? Então, assim, Hum, os pais precisam ter esse equilíbrio de fornecer ajuda também, né? Tipo, se você hum. não tem esse tipo de comida, você quer que eu mande? Né? Como que eu posso fazer para que ela possa ter essa alimentação, né? Os pais também colaborarem com a rotina do avô, da avó, que às vezes pode ser também muito cansativa, né? Mas essa conversa é fundamental, porque os avós participam muito da alimentação de uma criança. Sim, sim. Aqui em casa a gente mora junto, né, com os pais de Juliana, com os meus sogros, e a alimentação sempre foi muito compartilhada da gente, né? A maioria das vezes é a avó quem faz o almoço aqui da casa. E aí eu lembro que Clarice, quando começou a comer comida de panela, almoçar com a gente, foi uma readequação no sal, por exemplo. Tanto para eles aproveitaram, os avós aproveitaram para diminuir o próprio sal, e aí o sal da família toda para fazer aquela adequação que você falou, para eles diminuírem justamente para a comida de sal, né, a ingestão de sal e também para atender Clarice. Né? Isso, esse é o pulo do gato na minha consulta de um ano. É algo que eu sempre tento fazer. Eu sempre falo, olha, como que é o sal? Qual é a quantidade? Quanto de sal você usa por mês? É um pacote? É um pacote para cada 2 meses? Eu faço essa pergunta exatamente para ver se o consumo de sal é excessivo. O óleo também, né? O consumo de óleo também, às vezes é muito excessivo dentro de um lar, né? E aí a gente precisa Hum. tentar trazer a família para hábitos mais saudáveis. E muitas que são bem engajadas acabam conseguindo fazer isso com maior prazer, porque querendo ajudar o filho, acabam também entrando no barco e aí fica a família toda mais saudável. Maravilhoso quando isso acontece. Bacana. Eu estava até, quando estava preparando as perguntas aqui, aí eu botei, cheguei a citar aqui, você tem algum paciente, aí eu botei entre parênteses, crianças e adultos, né? Porque acaba que os pais são um pouco pacientes de você, seus também, né? É, exatamente. Mas como era a pergunta, se eu tenho algum paciente. Não, Que deixa eu você ver se fez eu essa acho aqui a pergunta. pergunta. Foi quando tava fazendo a É, pergunta e eu citei dos pacientes. O que você diz aos seus pacientes, ou aos pais deles, né, no caso, e aí é sobre a questão do preparo prévio, aquela pergunta que a gente já falou lá no início de dicas exatamente. para. Acaba que eu vou fazendo conscientização geral. Né? Por isso que eu gosto quando muitos membros da família vão na consulta de introdução alimentar do bebê, quando vai a babá, quando vai a vovó, o pai e a mãe. É maravilhoso. Embora o meu consultório seja bem pequenininho, a gente enche ali de cadeira, dá tudo certo, é uma bagunça boa. Mas eu adoro quando a família toda aparece, comparece na consulta. Porque, de fato, é um trabalho... O trabalho de nutricionista é um trabalho árduo, viu? É uma Hum, conscientização, é chover no molhado, é falar a mesma coisa e falar de novo. Falar. Você pode ver no Instagram, eu falo, eu repito, eu falo, eu repito. Porque, assim, é um trabalho
né, que às vezes é bem desgastante, inclusive com algumas famílias. Mas é muito Hum. gratificante ver eles colhendo aí os frutos desse. Que lindo! É muito gratificante ver eles colhendo esse fruto aí da alimentação saudável. Crianças que têm boa relação com a comida, né, que comem bem, que não têm tantas dificuldades alimentares. Enfim, é maravilhoso, vale a pena. Bacana. Bruna, só temos 5 minutos, já está acabando aqui. Daqui a 5 minutos o Instagram vai cortar a nossa live. Certo. E não dá nem tempo da gente se despedir direito. Aí eu vou só entrar na última pergunta aqui de Angélica Pitanga, pedindo para você falar um pouco sobre iogurte. É muito comum oferecerem Danoninho ou similares para as crianças. Realmente é nutritivo, é saudável, é bom a gente dar? Bom, vamos lá. Iogurte natural integral, aquele que só tem 2 ingredientes na lista de ingredientes. A partir de 1 ano de vida, a criança pode começar a ingerir e existem benefícios nutricionais do iogurte natural para as crianças. Se quisermos adoçar esse iogurte, podemos fazê-lo com geleia 100% frutas, misturar ele com uma fruta mais doce, tipo a manga, por exemplo, que fica uma delícia, tá? A banana. Então, a gente pode utilizar, assim, o iogurte natural integral. Geralmente, ele vem num copinho de plástico com uma tampinha Sim. de alumínio. Já é bem antigo, é bem conhecido. Existem algumas marcas e na lista de ingredientes só deve ter leite e fermento lácteo, que são os lactobacilos, tá? Então, esse iogurte, Hum, ótimo. Outros iogurtes, eu costumo dizer que iogurte que tem embalagem para criança não serve para criança, tá? Então é uma dica de ouro. O iogurte que serve para criança é o iogurte natural integral, adoçado com geleia, com mel ou com fruta, tá? Ou uvas passas, por exemplo. Então esse iogurte é um iogurte saudável. Lembrando que o mel, a minha conduta é oferecer a partir de 2 anos de vida, tá? Por conta desse hum, paladar, para não estar adoçando demais o paladar do bebê, ok? Então, esse iogurte traz benefícios nutricionais, sim. Mas o que eu percebo é um excesso de apego com esses inhos da vida, né? Que eu não quero falar marcas aqui. É um apego porque recebeu isso na sua infância e acha que a gente precisa propagar isso, né? E a gente não sim. precisa. Então, assim como o refrigerante a gente está conseguindo diminuir muito, cada vez menos as crianças têm consumido refrigerante, eu acho que com esses iogurtezinhos que terminam com inho, a gente também pode fazer essa conscientização. Hum, importante. Inclusive, me veio uma lembrança aqui de mel. Eu sou tio desde os 10 anos, desde 1995. E aí eu lembro de meus primeiros sobrinhos lá, se fazer mingau, se fazer leite ou fazer iogurte, preparar iogurte, adoçar as coisas com mel, a vitamina e tal. O mel, depois eu ouvi dizer que o mel também não é tão saudável assim, mesmo. Como é que a gente pode dar Também o mel a tem um partir de teor 2 anos alto, assim ele também deliberadamente? tem um teor muito alto, né, de glicose. No fim das contas, vai gerar um teor mais alto de glicose, que são os dois, o produto da metabolização lá do mel, né, da digestão do mel. Então, assim, todos os Hum, alimentos que são utilizados para adoçar não devem, assim, fazê-lo com tanta frequência, né? Se a gente pensar naquela pirâmide alimentar clássica, aquela pontinha só que é responsável ali, que tem ali mel, açúcar e tal. Então, a participação de coisas que adoçam na nossa dieta deve ser baixa, tá certo? hum. O mel, de maneira geral, ele é mais nutritivo do que alguns açúcares, tá? Então, o mel fica ali ao lado do açúcar mascavo, né? Naquela indicação. Mas lembrando que nem tudo a gente precisa adoçar demais. Bacana. Bruna, muito obrigado Foi por emprestar Márcio. seu conhecimento, emprestar seu tempo para conversar com a gente. O pessoal aqui adorou, eu também. Que Muito bom. obrigado mesmo pela parceria e a gente vai mantendo contato, vai mantendo essa parceria aí para Vamos levar sim. essa informação para cada vez mais famílias, né? Isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Sou fã do seu trabalho. Que Deus abençoe você e sua casa. Viu? Obrigada a Amém. todo mundo que acompanhou aí. Infelizmente, meus comentários travaram. Não vi aqui, mas beijo para todo mundo. Obrigado. E Obrigada, lembrando que essa semana ainda teremos lives de terça até sexta-feira, às 17 horas. E na quinta-feira, um encontro, uma roda de conversa às 20 horas também. Acompanha tudo no Instagram, no feed, nos stories do Só Sendo Pai, para saber as temáticas, os convidados, que vai ser muito bacana. Valeu, beleza. Bruna. Sucesso aí. Beijão. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Até mais. pessoal. Até mais.
Tchau.